Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa quinta videoaula JPA Hibernate e hoje nós damos continuidade nesse processo em que a gente vai criar aqui as interfaces para a gente fazer a comunicação com o banco de dados nas nossas telas. Então, com o botão direito sobre o código-fontes, vamos criar um novo pacote chamado aqui seguindo o mesmo padrão com.br.telas. Vou fazer minúsculo aqui. Ponto telas. Opa, ficou errado aqui. Dá F2, telas. Dentro desse pacote eu vou criar uma frame, novo, form JFrame, chamar ela de tela principal. Tenho aqui minha frame, vou pôr aqui uma barra de ferramentas na posição superior. Vou clicar nela e estender, que ocupe todo o centro da minha tela, toda a extensão. Certificar se aqui está selecionada, para a hora que expandir minha interface ela acompanhar junto. Botão direito em propriedades, vou desmarcar a propriedade Fruitable para sair esses três pontos aqui da minha lateral esquerda. Fechar, ok. Agora vou adicionar um botão. Esse botão vai ser chamado de cliente. Ok. Também vou definir aqui que ela fique maximizada ao iniciar. Então na propriedade Extend Stable, a gente clica aqui nos três pontinhos, selecionamos código personalizado e aqui a gente vai definir Max Boot. Digito Max, dou um Ctrl espaço, ele já vai trazer as opções para mim, ó, Max Boot. Vou dar OK, vou fechar, vou dar um Ctrl S, vou executar meu projeto. Ótimo, já está aqui minha interface maximizada, com o botãozinho cliente aqui. A próxima etapa é setar aqui no meu código-fonte, logo após a propriedade init, o método initComponents, a minha classe de setar minha conexão, ou seja, criar minha classe de... vai setar aqui, vai criar Intent Imaginary Connector, que é o mesmo que a gente tinha definido aqui na nossa classe de persistência. Então, a gente vai pegar aqui, singleton, Ctrl espaço, o computador está lerdo pra caramba, certifique-se se é do pacote com.br.util, .setConnection, a gente vai setar a conexão. Vou startar minha aplicação. Primeiramente, vou abrir meu banco de dados, estava aqui no projeto 01, repare que não tem tabela nenhuma criada nesse meu banco. Vou executar aqui. Repare que ele está carregando aqui, ó. Vou aqui no meu banco de dados, startou minha aplicação. Vou dar um F5. E repare que ele já criou a tabela automaticamente para mim no meu banco de dados. Vou aqui, ó, ID cliente, CPF, nome e sexo. Vou aqui na minha aplicação, vou abrir minha entidade cliente. E repare que meus atributos são ID cliente, nome, sexo e CPF. Land 20, tudo com tamanho 20, só o nome com tamanho 50. Vou certificar aqui, ó, tamanho 20, só o nome com tamanho 50. E auto-incremente conforme eu defini lá e chave primária. Ou seja, a gente faz isso tudo na programação. Ao startar nossa aplicação, ele vai fazer consulta. Se tiver essa tabela no banco de dados, ele vai manter. Se não tiver, ele vai criar essa tabela para você. A vantagem do JPA é isso aí. Bom, ele já criou para nós a nossa classe no banco de dados, nossa tabela. Então, o próximo passo agora vai ser criar uma tela, uma nova tela aqui, ó, no pacote telas, botão direito, novo. Vou em outros aqui, ó. Vou selecionar Forms GUI, vou selecionar, cadê aqui, Forms Swing, formulário JDive. Mas por que você vai utilizar o formulário JDive? O formulário JDive, para as interfaces assim, tipo cadastros, ao executar ele não fica aparecendo uma nova janela aqui embaixo, ó, igual essa aqui que eu executei minha JFrame, ela ficou aqui embaixo. Ao executar ela não vai aparecer aqui, só vai aparecer somente a tela principal. Outra vantagem dela é que a gente pode deixar ela modal referente ao nosso JFrame. Então vou pôr aqui, ó,
tela cliente. Está aqui minha tela cliente. E lá na minha tela principal, por aquele botão cliente, vou dar 2 cliques aqui. Eu vou chamar aquela interface, aquela cliente minha. Então eu vou fazer new tela cliente. Passo com parâmetro this. E aqui eu vou passar true para que ela fique modal. Ponto set visible true. Vou dar um Ctrl S. Vou executar novamente minha aplicação. Carregando um pouquinho, bem lerdo. Startou minha aplicação, vou clicar em cliente. Ele já abriu minha telinha aqui, ó, minha JDrive. Repare que ela não... Tem essa outra aplicação que está rodando aqui, mas... Repare que ela não cria outra janela aqui embaixo para mim. Ó, e ela fica modal. Como assim modal? Eu não consigo fazer nada sem eu fechar ela. Por exemplo, eu não consigo fazer nada na minha interface de trás sem eu poder fechar ela. Um exemplo, eu clicando fora, ela não deixa eu fazer isso. Isso é bom na programação, que impede que o usuário abra muitas telas de cadastro e vai ficando minimizado aqui. Conforme vê, você está cheio da barra de ferramentas de telas. Então, o legal é a gente trabalhar com esse padrão de interface. Vou fechar aqui. Agora vou deixar aquela tela minha modal. Modal não, desculpa, alinhada ao centro. Então, vou em propriedades, vou em códigos. Aqui no gerar pack, tamanho do form, eu vou selecionar gerar código de redirecionamento e marcar a opção gerar centralizado. Vou fechar. Aqui também eu vou incluir uma tabela aqui para trazer os dados no meu banco de dados. Uma tabelinha. Vou pôr para estender também o tamanho da minha interface. Vou diminuir um pouco o tamanho dela aqui para ficar no centro. Aqui também, botão direito, conteúdo da tabela. Vamos remover essas linhas que não há necessidade de ter essas linhas aqui. Vou fechar. Vou salvar. Vou renomear o nome dela como tabela. Vou salvar. No meu código fonte, eu vou criar um método aqui que atualiza a tabela. Então a gente vai fazer assim, ó, private void atualiza tabela. E aqui vamos utilizar um try catch. Ah, pessoal, um macetinho aqui que eu fiz aqui, ó. Você digita try catch, dá um tab, só que tem digitado desde o começo. Try catch. Ele já preenche um try catch para você. Para que serve um try catch? Para quem não sabe, é para tratamento de controle de exceptions, de erro. Ou seja, se der algum erro, a tua aplicação não venha parar e abortar a aplicação. Ela dá um erro, exibe a mensagem para o usuário e continua a aplicação sem travar. Vou usar a minha classe de mensagem que a gente criou lá no nosso começo. Vou dar um msg, ponto, erro. Se porventura vem dar um erro, eu vou dizer aqui, ó, erro ao buscar os dados no banco, certo? Eu posso dar um /n aqui, eu dar um erro aqui para exibir para o usuário, erro, e a gente vai fazer assim, mais e.getMessage, que é o erro que vai estar retornando para mim, certo? Aqui em cima, antes de iniciar minha classe, quer dizer, depois de iniciar minha classe, mas antes de chamar o método construtor da minha classe, eu vou fazer assim, ó, vou criar uma lista, private list do tipo E, essa útil mesmo, uma lista de clientes. Então, cliente, que é a minha entidade que eu tenho lá, cliente, lista. Vou por aqui já, recebe new array list, clientes. Pessoal, sempre no quanto espaço, para facilitar a vida, senão você tem que ficar importando ali, acaba importando errado e já viu. E o quanto espaço eu agilizo o processamento também. Então, vou por aqui, ó, default, default table model, propriedade swing x, javasys.swing, model, recebe um operador cache do tipo default table model, copiar aqui para agilizar, e aqui eu vou fazer o nome da minha tabela, ponto getModel, ponto e vírgula, e aqui eu vou fazer o seguinte, vista recebe, qual o nome da minha classe DAO mesmo? Cliente DAO, vou fazer assim, ó,
new cliente. O novo NetBeans não reconhece, vou dar um F2, copiar o nome da classe para divisar, Ctrl V, ponto, deixa eu importar aqui, adicionar a importação, ponto get vista, passando como parâmetro, no momento não vou passar nada. Ou melhor, vamos aperfeiçoar aqui, já vou passar aqui, ó, string like, que vai ser o que a gente vai buscar no banco de dados. Vou passar esse like aqui. O que eu tenho aqui já? Eu já tenho uma vista com os clientes que estão no meu banco de dados. O que eu vou fazer? Eu vou percorrer essa vista do objeto, fazer um for each aqui, ó, cliente C, vista, que nós vamos adicionar as linhas na nossa tabela. Model.add_rom, vou dar um new object, vou passar como argumento aqui, ó. Cada linha, quer dizer, cada registro que a gente vai passar aqui vai ser um registro. Então, vou pegar c.get o ID do cliente para exibir, vírgula, c.get o nome do cliente, o c.get o CPF do nosso cliente e o c.get o sexo desse nosso cliente. O nome eu já vou pôr aqui, ó, ponto to uppercase para trazer maiúsculo, certo? O sexo também é a mesma coisa, ponto to uppercase. E vou chamar esse método depois do init competence. Atualizar tabela, passando nada para o banco de dados. Aqui no meu banco de dados eu vou inserir um registro, só para a gente ver se ele vai estar trazendo mesmo. ID cliente 1, CPF 00000, nome Fulano da Silva e o sexo masculino. Repare que tem um registro no meu banco de dados. Vamos ver se vamos startar nossa aplicação. Vou executar aqui. Vou clicar em cliente. Repare, pessoal, já está trazendo aqui do meu banco de dados o meu registro na minha tabela, certo? Vamos aperfeiçoar um pouquinho mais aqui, ó. Vou fechar, voltando aqui na nossa tela cliente, vou puxar um pouco mais o espaço aqui, minha tabelinha um pouquinho mais para cima. Vou adicionar um painel aqui, painelzinho. Vou pôr para estender o mesmo tamanho da minha interface. Vou adicionar aqui 4 botões. 1, 2, 3, 4 botões. E aqui, opa, meu mouse está com problema. Botão direito, vou aqui em definir layout de fluxo. Ele fica todo alinhadinho e ao centro. Propriedades, em border, vou selecionar borda gravada. Eu vou selecionar uma qualquer aqui, mas vocês utilizem uma ou de linha de preferência, uma que agrade melhor. Vou fechar. Esse aqui eu vou definir como sair. Esse aqui vou definir como excluir. Esse aqui vou definir como alterar. E esse aqui vou definir como inserir. Vou estender minha interface, que desce até aqui embaixo. Vou salvar. Vou diminuir um pouco o espaço aqui. Aqui eu vou inserir um label. Dá um F2. Vou definir aqui como pesquisar. Uma text field. Campo de texto. Vou trazer até aqui. Vou dar um F2. Vou limpar o texto. Vou definir o nome dela como tx pesquisar. E aqui vou pôr um botão. Vou puxar aqui para estender também. F2, vou dar um F2. Vou clicar em vou digitar pesquisar. Vou puxar aqui. Dar 2 cliques no botão pesquisar. Aqui eu vou chamar um método atualizar tabela, passando como parâmetro tx pesquisar.getText.trim. Por que .trim? Para não pegar os espaços. Talvez o cara digitou uns 10, 15 espaços e não vai trazer um registro que esteja na frente do nome com espaço. Certo? Vou executar minha aplicação novamente. Vou clicar em cliente. E já está aqui minha telinha. Por exemplo, digitei Fulano da Silva. Vou digitar aqui clicar em pesquisar. Ixi, tem alguma coisa com problema.
Vamos ver aqui nosso Get Vista. Atualizar tabela. Eu esqueci de setar aqui, pessoal. Model.set numRoms 0. Ou seja, toda vez que eu atualizar minha tabela, ele vai limpar as linhas do meu registro, as linhas da minha tabela, para começar a alimentar novamente. Executei. Cliente. Vou digitar aqui isso aqui. Pesquisar, não existe nenhum registro. Vou digitar fulano. Fulano. E já trouxe aqui para mim, certo? Vou apagar tudo. Pesquisar, como vai trazer todos. Beleza? Na próxima aula a gente continua então, pessoal. Obrigado, até mais.